Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Salve, salve, natrilheiros e natrilheiras! Sejam todos bem-vindos a um programa especial do Na Trilha, né? Que é aquele programa que é aguardado por nós mesmos, participantes, pela audiência. E dessa vez um programa que eu acho que faz bem jus mesmo ao próprio nome, né? Um especial. Por quê? O Na Trilha está fazendo 6 anos, já fez, né? Já completou 6 anos e a gente com aquela regularidade que já é peculiar ao longo dos nossos anos. E estou aqui hoje com alguns membros fixos, alguns membros sumidos, alguns membros, né, que fazem parte junto com a gente aí. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo em todas as redes sociais. Tenho aqui à minha direita, Redi Siqueira. Então, estamos gravando, inclusive, em vídeo, né, Redi? Pois é, se você tá ouvindo esse programa há 6 anos, então você já sabe que eu sou Redi Siqueira, um escalador carioca morando em Vitorinha, no Espírito Santo. Se você tá ouvindo esse programa pela primeira vez, eu vou dizer pra você, por que você começou logo com o especial de aniversário? Pois que bom, né? Exatamente, mas olha, fica o convite, embora a rabugense do Redi tenha dito pra você não ouvir, fica o convite para que você escute todos os nossos episódios. E juntamente com o Redi, Lúcia Conrado. Bem-vinda, Lúcia. Oi, obrigado. Então, Lúcia Conrado, escaladora de Vitória. O povo já me zoa sempre. Ah, essa aí é a Lúcia Conrado, escaladora de Vitória. A minha turminha da ilha gosta de me zoar. Eu tô adorando participar desse programa hoje, que é especial. E é muito especial mesmo, de verdade. É difícil falar de momentos especiais, né, Renan? Trazem uma memória muito emotiva, né? Muito especial. Também tem junto com a gente aqui ela, a doutora, a dona da coisa toda do Na Trilha. Ai, que mentira. Carolina Faustini. Peraí, que mentira. Ô, Lúcia, você acha que é mentira isso? Lógico que não. Ah, gente, para. Ela é a dona da coisa toda, né? Pra não falar um palavrão aqui, né? Então, Carolina Faustini é dona da coisa toda? Gente, a voz de abertura é dela, gente. É verdade. Pra quem ainda não sabe ou ainda não percebeu, lá aquele... Vamos lá, Carol, vou até baixar a trilha aqui, ó, vai lá. Faz Eu nem a abertura. lembro. Começa o programa. É o quê? Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Aí, Agora sim. Exatamente. Eu já gravei tem tanto tempo que eu nem lembrava. Essa é a voz da dona da coisa toda. Também gravando em vídeo, tentando aqui... Eu quero ver a luta dele agora com esse entrar com essa pedaço onda aí no aqui, vídeo. né? Tá tudo certo. Nós estamos ao vivo, Renan? Você sabe, Renan, Ainda não. tem uma pessoa que vai adorar. Quem é? A Luísa. A Luísa Pilon, né? Luísa Pilon. Ela gosta de assistir. Desde o primeiro episódio, gente, ela assiste a gente na TV. Nossa, Olha essa só, onda agora de assiste o videocast, ela deve estar se achando, ela foi... né? Não, e eu tô fazendo um bico lá no blog de escalada, né? Aham. E aí eu vou pro estúdio, né? Gravo, né? Estúdio tô lá 3. Tô transmitindo ao vivo com o Luciano Fernandes e ela na sala assistindo um programa gravado. Gravado? E aí ela não entendeu nada quando eu saí, do escritório. Ué, mas como é que... Falei, Não, não. Ela não mas eu tava quero- assistindo ao vivo. Ela tava assistindo o Gravado. programa. Aí ela falou assim, o Redi falando isso de novo? Meu Deus. Ó, mas eu quero trazer um dado pra vocês aqui, que é o seguinte. Roberta Foleto, a arquiteta do Na Trilha, né, ela que tá ajudando a gente aqui a desenvolver o novo estúdio do Na Trilha. Lá do outro lado do mundo. Diretamente da Irlanda, ela juntamente com o João Paulo, esposo dela. Ela me falou isso, olha, Renan, eu sou uma ouvinte que eu gosto do visual, eu gosto de enxergar as coisas, e podcast só em áudio, eu só ouvia o Na Trilha, porque era seu, você é meu amigo, você instalou o aplicativo de podcast no meu telefone. Mas fez o aplicativo só ativar o Na Trilha. Exatamente. Mas aí eu falei com ela, Roberta, me ajuda aqui que eu quero refazer o cenário do Na Trilha. Ela falou, tá bom, que você tem alguma referência? E eu passei vários outros podcasts que não é novidade pra ninguém, né? Flow Podcast, o próprio Vênus Podcast, o Criatividade Ilimitada, esses vários podcasts que surgiram com a pandemia que tem um cenário preparado para o vídeo e que o áudio é apenas um detalhe. E aí ela ficou maluca.
né? Ela mandou vários áudios, depois se ela quiser... Ela viciou em podcast com vídeo. Viciou em videocast. Então, ela usou como argumento. Falou, Renan, não pode menosprezar essa audiência que gosta de ver as pessoas pelo vídeo. Então, além de mim, tem muitas outras pessoas. Existem pesquisas que a população brasileira, 40% dela é auditiva. E aí tem os sinestésicos e os visuais, obrigado. Então a gente não pode menosprezar. Então, para você que gosta de só assistir Na Trilha, colabore com a gente, deixando a sua sugestão do que a gente pode fazer para melhorar essa experiência. Hoje a gente está com uma câmera só, hoje a gente está com um cenário ainda no modelo antigo, né? Então, para você que vai assistir no YouTube, deixa aí pra gente a dica e a sugestão. E eu acho que a gente tá aqui hoje para comemorar, né? Comemoraremos. Toda essa mudança, esse momento que a gente tá passando. E eu fiz questão que a Lúcia e o Redi e a Carol estivessem presentes aqui. Também chamei o Rafael, que não pôde vir, mas deixou o abraço para todo mundo. E uma forma que a gente tem aqui de incentivar e de provocar essa comemoração nossa era que cada um pudesse relembrar um momento marcante na trajetória do Na Trilha, né? Deixei esse dever de casa aí para todo mundo e não fiz o meu dever de casa, não elenquei um ainda, porque como é um sonho, né, que eu estou executando, que eu estou realizando, fica muito difícil. Então eu quero deixar esse momento aqui primeiro para vocês e eu acho que lá para frente a gente escolher um momento. Traz aí essa provocação. Alguém quer começar? Redi, então vai, começa, você que se manifestou. Já que eu fui voluntariado, né? Na força, né? Teve duas situações, né? 2 eventos do Na Trilha. Escolher um, você sabe, né? Não, mas eu vou falar dos dois. Então, eu preciso falar dos dois. Você me escolheu, agora eu vou falar dos dois. Tá pô. bom, ele tem autoridade, Já que é pra começar, ele é autoridade. Não pode contrariar o velhinho, né? Um foi a gravação que a gente fez, a primeira gravação que a gente fez com o Luiz Gadeto, que a partir disso, né, eu conheci o Gadeto. De travessias, né? Pois é, e assim, senti a identificação do cara com o conceito, o perfil que eu acho que o montanhista tem que ter, mesmo o cara sendo um guia, né, às vezes eu torço o nariz um pouco para guias exatamente por causa disso, porque às vezes é muito comercial, o cara aceita tudo. Só quer vender, né? E eu acho que isso beira o perigo, né? Eu acho que isso tira a minha experiência, porque de repente pra gente que tá indo pelo mato pela primeira vez não percebe determinadas sutilezas, né? E aí acha que aquilo é o normal. E pra mim não, pra mim às vezes, né, eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma travessia que o cara que tava montando toda a logística pra mim queria colocar mula pra carregar a minha carga e tudo. Eu falei, não, amigo, olha só, você não tá entendendo uma coisa. Minha mochila quem carrega sou eu. Eu sou a mula. Pois é, né? Eu sou a besta que resolveu fazer isso. Detalhe, aqui, então ele é a besta. Meu. Ele é a besta da Luísa também, né? Ele carrega a mochila da Luísa. Renan também carrega. Então, mas não sou besta, não. Antes eu faço a mochila ficar mais levinha. Então, assim, a experiência, a identificação que eu tive com o Gadeto foi muito grande. Já fiz trilha com ele depois disso. Ele é um grande parceiro do Na Trilha. Então, assim, mesmo. Acho que foi um momento, um evento legal. Não só a gravação daquele programa, como os outros que vieram com ele também. E ter participado de trilha com ele. Achei muito legal. Foi uma grande aquisição pro Na Trilha. E uma coisa que eu valorizo muito, né? Hoje eu fiz um post no Instagram e até estavam comentando, né, sobre isso, sobre as memórias que eu tenho. E aí eu tive que responder essa pessoa, a Sara Vieira, um beijo, Sarinha. Que graças a Deus são 3 coisas que eu tenho, né? Eu vi coisas muito legais aí pelo mundo afora, né? Tive a oportunidade de ter estado em lugares assim sensacionais, muito bonitos, ter tido experiências muito boas. Tenho, né, se eu tenho algum talento, é o talento para fazer amigos. Fiz excelentes amigos e eu posso incluir o Gadeto nesse hall aí também. E minha parceira, Luísa Carla, que se eu disser pra ela, vamos cagar no alto daquele morro ali, ela topa. Não tem, bora, cadê, tem papel? Pera aí. Assim, tem um detalhe aí que não pode passar batido. Luísa Carla? Luísa Carla. Você não sabia que o Carla. nome dele é esse? Eu não sabia que o nome da Luísa era Luísa Carla? Luísa Não, eu também não. Tá vendo, Carol? Pra mim também é não só sabia. loura.
É porque, assim, o Luísa Carla, quando a gente... Luísa Carla! É o tesouro, né? Kiko Frederico, né? Do Nossa, Chaves, né? mais ou menos isso. É aquele nome que só a mãe chama, né? Luísa Então, Carla, tá bom. passado o primeiro, deixa eu ir pro segundo. Então, não, deixa eu comentar, né? Posso? Pode, claro, deve. Eu acho, assim, que o Gadeto também foi um camarada... Foi uma grata surpresa, né? Que chegou pra gente, por indicação do Rafael Pelissari, né? Ele que foi a pessoa que nos indicou que o Gadeto... Na verdade, foi como é que é o nome da menina? Do Rafael Pelissari, que veio, que mandou a Então participação. Então o Rafael indicou pra gente e o Gadeto se aproximou da gente, gravamos. Logo de cara, como o Redi disse, foi uma química bacana, né? A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas eu sinto que é um parceirão, um amigão de muitos tempos já. E ele vestiu a camisa do Na Trilha, né? Ajuda a divulgar. Ele é um camarada que tem o mesmo propósito, né, da responsabilidade, da parceria ele mesmo. Ele sempre dá um jeito de participar. Quando o Renan fala de algum assunto pra ele, fala assim, ele você quer participar com a gente, ele dá um jeito. Ele nunca falou não, assim. Ele sempre dá um jeitinho de estar junto. Sim, hoje, infelizmente, ele estava na estrada e eu avisei ele, o Gadeto, vamos gravar e tal. Eu falei, putz, velho, você tá me avisando hoje, mas... Seria ontem, que seria semana passada, e ainda assim não deu certo, mas a gente tá realizando e fazendo essa gravação hoje, então eu incluo também essa fala sua aí, Redi, que você vai na do relator aqui. Você acompanha o relator. Um fato marcante desse trajeto aí são as pessoas que foram chegando Na Trilha. E agora eu vou pular a sua segunda parte, que vai vir depois então, e eu quero passar a voz, né? Quero passar agora a fala pra Carolina Faustini. Pra que ela... Eu pensei que era a Lúcia, porque ele, né, direcionou. Mas ele sempre faz isso. Passa pra me Carol. pegar de surpresa, assim, eu não consegui pensar Carol, muito. que é ótima no improviso, né, Carol? Nossa senhora, só Jesus na minha vida com os improvisos. Fala aí, meu bem. Então, tem muitos momentos, assim, o Na Trilha traz muitas recordações. É difícil escolher uma. Mas, assim, uma coisa que me lembra muito foi lá no iniciozinho, uma gravação que a gente fez, a primeira que eu participei, que eu não fazia nem ideia do que era gravar alguma coisa, botar um fone no ouvido e fazer o que vocês faziam, né? Porque eu acompanhei vocês começando, mas a minha primeira participação demorou um bocado, né? Uhum. E aí era muito interessante que a gente morava num lugar onde tinha 60 metros quadrados. E o computador ficava no quarto, numa escrivaninha no quarto, onde Renan tinha um micro estúdiozinho de gravação ali no computador uma mesinha, dele. Uma mesinha. E eu fui pra sala com o notebook para poder gravar. E aí eu escutava o Renan e o Renan me ouvia. Era tão estranho, porque a internet às vezes dava uma interferência, porque eram os dois ligados na mesma internet, e eu com fone de ouvido, com aquele de celular, com o microfonezinho do celular, gravando por Skype, né? Era por Skype. Por Skype. E o Renan teve que me ensinar a fazer a gravação individual. E gravar ele deixou o próprio tudo áudio, pronto, né? E só falou assim, dá o play e dá o stop, porque qualquer outra coisa a mais eu ia cagar tudo, né? E pra mim aquilo ali foi uma experiência muito diferente. É mesmo? Foi muito diferente mesmo. Olha só. Porque eu nem tinha o hábito de escutar podcast ainda. Até então, hoje, assim, né? Não, hoje eu escuto, tá? Escuta e hoje faz, eu escuto. né? Hoje eu escuto. Hoje eu ouço, ainda mais agora que eu comprei um fone Bluetooth. Você ouve direito, né? Eu não consigo ficar com isso aqui no dia a dia. Aí eu comprei um fone de orelhinha, eu uso uma orelhinha só. Aí eu consigo ficar ouvindo. Enquanto eu tô fazendo as coisas, eu consigo ficar escutando. Legal Mas demais. até então eu tinha muita dificuldade com essa questão. Eu ainda tenho um pouco de bloqueio com a parte técnica, assim. Renan tem que estar sempre no meu auxílio. Eu não sei se é porque eu uso de muleta também, né? Porque eu nunca precisei ter ele, isso. Então a gente acaba... Tem alguém que faz, né? Pra que eu vou esquentar a cabeça, né? Mas Caramba, isso marcou então bastante. isso quer dizer que aquele ditado, em casa de ferreiro, espeto de pau, não é verdade? Não, no caso... porque assim, ó, eu não aprendi talvez por causa disso, porque tem você, né? Não, então não, Então. Não é. Porque eu sou o ferreiro, então... Sim.
Então Em casa de ferreiro, o ferreiro que faz, uai. Exatamente, você que faz. Eu não preciso aprender, então eu não Gente, sei fazer. Gente, eu acho que vocês não estão entendendo o conceito desse ditado. Tá confuso. Tá confuso. É porque quando você fala... A ideia é a seguinte, quando eu falo em casa Eu de entendi. ferreiro, espeta de pau, é porque o cara que faz aquilo não faz tão bem. Então, Não quer fazer em casa. Não quer fazer em casa. Exatamente, quando faz aquilo, não faz em casa. Por exemplo, então tá, eu entendi a sua questão, só que o que que acontece? Aqui a O gente tá advogado falando... é fogo, E eu entendi a cara. Carol, O tô advogado com é ela. fogo. Você não faz isso em casa pra mim, quando a gente tem que gravar. Você faz no estúdio, você faz na empresa, você faz... Não é em casa, né? É quase que Tá contratado. confuso isso, gente? Passa, Tá passa, confuso, vai. tá, então Mas tá bom. enfim, foi uma coisa que me marcou bastante. Foi aquele iniciozinho lá no micro apartamento, gravando tão de pertinho, parecendo tão longe, né? Porque a gente tava por Skype, mas tava do lado um do outro. Chegava a dar quase microfonia de um para outro. Era divertido, né? Quando a gente convidava alguém pra gravar com a gente. E aí, a gente vai se encontrar onde? Quando? Em qual bar? Não. Você na sua casa, no Skype, eu na minha, ele... É. As pessoas ficavam surpresas, né, Sim, Renan? E as não- pessoas não não entendiam sabiam como é que usar, fazia. né? É. Tinha que explicar, Tinha que explicar, instalar o Skype, como gravar. Naquela época que era bom, que a gente fazia tudo remoto, tinha que Não, explicar. não. Hoje o pessoal tudo já tem tudo mastigado já. Aí É que é só bom. chegar em estúdio, gravar e tal. Né, Redi? Na época que era mato, podcast, ninguém sabia direito ainda o que era, mas tá certo. Estamos Fomos acompanhando aí. Ó. desbravando e eu me recordo muito dessa fase. Muito de bem. iniciozinho lá, é bem nostálgico, assim. Bem nostálgico mesmo. E por falar em nostalgia, eu queria trazer aqui um áudio de um dos participantes que tem tempo que não participa com a gente aqui, que é o Rafael Pelissari. Então, pra você ouvinte que tá com a gente aqui, Saudade, É, Rafael. Saudade daqueles olhos azuis. Ui, É, Os pois meninos é. falaram essa semana que tem muito tempo que você não aparece, que eles estão com saudade também. verdade. Então, Quase que assim, eu gravei pra mandar pra você. eu vou trazer aqui o áudio do Rafael, ele que participou com a gente, participa muito ativamente ali nas redes sociais, né, diz eu, né, e aqui o que acontece é o seguinte, ouvinte, eu pedi esse áudio pra ele e pra mais 2 pessoas, só pra você ficar sabendo, e eu não disse, eu completei dizendo que eu só ia escutar o áudio durante a gravação. Então, eu não sei o que vem por aqui, a gente vai comentar, né, ou não sei o que eles vão falar, e eu pedi a mesma coisa, cada um diga um ponto, um fato marcante que aconteceu na trajetória do Na Trilha. Como todo aniversário, tem caixinha de surpresa, né? Presente. Caixinha de surpresa? Então vamos lá, Deus tem uns aniversários que são cada coisa de dentro das caixinhas. vamos, com medo agora. vamos para o primeiro áudio aqui. Rafael Pelissari. Olá, natrilheiros e natrilheiras. Aqui quem fala é Não Rafael perdeu, Pelissari. É um prazer imenso estar aí presente em mais um aniversário do Na Trilha, o 6º ano de muitos, né, o que a gente espera. E o fato mais marcante para mim até hoje que o Na Trilha proporcionou foi o encontro com ouvintes. Sempre que teve houveram pizza. possibilidades de Teve encontrar pizza. pessoalmente ouvintes, isso é uma coisa que me marca muito, que é uma coisa muito legal essa interação. Olha só, tá Eu vendo? nem lembrava É verdade. disso, mas teve pizza. Encontrar Então, com a ouvintes. pizza já é uma tradição. É né? uma tradição. Ó. E a gente Já nem é. é de São Paulo, né? São Paulo que o povo tem tradição de comer verdade, pizza, Carol, né? você teve já alguma encontro assim com ouvintes, pessoas que você não conhece, não conhecia do seu cotidiano, que Eu você fui encontrou? aos 2 encontros que teve, não foi? Eu acho que teve até mais, mas eu fui Teve em 2. mais, é. Qual que você foi? Lá qual no... Pode falar o nome do lugar? Pode. Lá no shopping... Norte-Sul? Norte-Sul. Não, mas ali foi o encontro Podcasters. dos podcasters. Não, encontro de ouvintes. Encontro de ouvintes, foi lá. No Na que Trilha? teve pizza. É. Aham. Ah, é verdade. Caramba, até a gente tava o eu João levei as Olavo, crianças. Nossa, eu levei as tinham crianças. vários ouvintes, Júlia caramba. foi, os meninos foram. É verdade, caramba. eu fui lembrei. 2 vezes só. Deu Teve 3 gente pessoas. que veio de, acho que de Aracruz também pra encontrar com a gente, não foi? Foi, eu lembro. Aí eu acho que essa vez aí, se eu não me engano, foi lá no Abertura, que vocês ficaram até mais tarde, e eu não fui. Não, teve uma vez que o Giovanni, lá do Rio de Janeiro, ele veio ficar com a gente aqui, ele tava de passagem aqui no Espírito Santo, ele e eu também, o João Olavo, tava lá, nós fomos lá em Jardim da Penha, tomamos cerveja, comemos, Isso, foi essa bem vez eu legal. não fui. Essa vez eu não fui também, não. É. Gente, essa coisa do Na Trilha é muito interessante, que você tava falando
do Gadeto, né? E o Na Trilha proporciona pra gente muitas amizades que a gente às vezes não conhece presencialmente, igual você falou, né? O Renan e eu, a gente não conhece o Gadeto presencialmente. Eu também não. Mas parece que a gente já conhece ele há muito mais tempo. Sim. E a gente teve algumas situações, em função do podcast, de pessoas que vieram pra cá, ficaram hospedados na nossa casa, que virou amizade, que a gente já foi na casa deles e em função do Na Trilha. Sim, função verdade. de gravação do Na Trilha. O professor Mauri, o pessoal lá do podcast Chorume, Wesley Zop, enfim. São muitas coisas que já aconteceram, né? Sim. E eu lembro ainda, falando do Giovanni, lá do Rio de Janeiro, ele fez questão de pagar a parcela do padrinho ao vivo. Falou assim, não paguei a parcela do boleto. Você tirou foto? Tirei. Põe aí o link da foto. Ele pagou ao vivo, assim, Renato, tô te pagando o padrinho ao vivo, né? Foi assim, muito simbólico, né? Que legal. E, Lúcia, traz aí pra gente a sua lembrança ou seu... Eu acho que ele botou você na geladeira, mas você vai voltar. Não, ele vai falar 2. Então, você sabe que eu sou a pessoa desmemoriada, né? Mas eu consegui lembrar de um momento que pra mim foi muito marcante. Na verdade, eu vou falar de um mês, outubro de 2015, onde tiveram 2 momentos. Eita, você também, né? Olha só, não Vamos vem não. lá. Vem não. E aí? Foi o primeiro episódio gravado com o Luciano Pires, onde a gente falou sobre o Everest, né? Porque não confunde os Lucianos. Então. Por que a Lúcia deu um bug agora, assim, na memória dela? Porque tinham 2 Lucianos presentes, o Fernandes e o Pires. Isso, exatamente. E o Lucas Budenbender também tava. Ah, sim. É verdade. Querido Lucas. Gente, pra mim até hoje, assim, é o melhor episódio de tudo. É o Everest. Também, o Everest. E foi surpreendente, assim, por causa de como aconteceu aquele episódio. Na verdade, assim, o episódio foi fantástico pra mim, até hoje ainda mas como ele aconteceu, que eu falei assim, Renan, vamos chamar o Luciano Pires pra gravar com a gente. Lúcia, você acha que o Luciano Pires, ele é muito ocupado e tal? Não, e outra coisa, ele já foi no Everest. Luciano foi no Everest? Foi? Você nunca viu o livro dele, o diário de bordo dele e tal? Vê lá, passei os links pra ele e falei assim, entra em contato com ele. Eu sou boa, né, pra mandar, né? Renan, entra em contato com ele. E eu sou bom de obedecer. Né? Passa o peroba aí, entra em contato com ele. Aí, depois me liga o Renan. Lúcia, o Luciano vai gravar com a gente. Eu falei, ai, que bom, eu já sou fã dele, agora eu vou ficar tietando ele. E é uma pessoa muito boa de lidar, né? Assim, simples e receptiva, né? Receptiva, essa é a palavra. Ele é muito gente. Simpático, carinhoso. Carinhoso no sentido, né? De carinho. De carinho, assim. Ué. Existe outra definição pra carinhoso. Tô com o marido do lado, falo que o homem é carinhoso, né? Eu até olhei pro lado. Então, em outubro de 2015 não conheço também... ele pessoalmente, só por telefone. Eu conheço. Você conhece? Eu não conheço ainda. Mas ele mandou um videozinho pra mim, quando o Renan... Pra você também, né? Pra mim também, é verdade. Viu como ele é carinhoso? Ele é atencioso. E atencioso, exatamente. Um beijo, Luciano Pires, né? Fernandes também. Pra não dar briga, gente, pra não dar briga. Tá, agora, outra situação que aconteceu em outubro de 2015... Mas eu posso falar a minha antes ou não? Pode. Vai ter segunda rodada. Então tem uma segunda rodada. Então tá bom, então tá. Um fato que me marcou muito, até hoje, assim, é motivo até de emoção pra mim e de algo que me incentiva a continuar. Lembrei de 2 também. Mas um deles... Nós vamos até amanhã. O primeiro deles foi o nosso ouvinte, Samir Cel, lá do Paraná. Ele mandou um áudio relatando, né, que a mãe dele tinha passado a praticar e a exercer atividades físicas por conta de um episódio do Na Trilha que ele passou para ela no hospital, porque ela não queria fazer atividades e aí ela passou a se exercitar. E ela tava vindo de um princípio de infarto e tal. E o interessante é que 2, 3 anos depois, eu mandei uma mensagem pra ele, né, perguntando, e aí, Samir, como é que tá sua mãe e tal? Falei, ih, rapaz, ela tá muito bem, tá andando 15 km, 20 km por dia, a gente tá correndo junto e tal, é o nosso momento de interação pela madrugada, de manhã, né? Tá correndo mais que nós, hein? Então, assim, mais que eu, com certeza. É algo que me marcou muito.
né? Me marcou muito mesmo da nossa missão, da nossa responsabilidade para com o nosso público. E é algo que, por mais que o nosso ouvinte saiba, e às vezes a gente falte, a gente falha, mas a nossa vontade, a nossa missão, a minha missão de levar esse conteúdo, de manter ele de pé, ela se mantém, né? Então eu já ouvi gente falando para mim, né, em eventos: Renan, você não tem mais o direito de parar na trilha, você tem a obrigação de continuar. Luciano Fernandes mesmo falou isso numa palestra, na frente de um monte de gente. E isso para mim é muito significativo, isso é muito marcante. Então, Foram vários, né? É que a gente Vários descobre ouvintes. que a gente faz diferença, né? Na vida das pessoas, sem a gente ter noção de que mexeu com alguma coisa. Lúcia, amor, eu nem sei se eu te falei isso, a Lúcia tava junto, né, um outro ouvinte nosso, Leonardo Xisté, falou que o filho dele curte o nosso programa, de 9 anos. Olha, Bernardo, Bernardo, um beijo pra você, cara, você tá ouvindo a gente aqui. É gratificante demais isso, saber que a gente, de alguma forma, a gente impacta as pessoas de maneira positiva. E isso traz uma responsabilidade, um medo, uma insegurança, mas, por outro lado, uma satisfação de que aquilo que a gente está fazendo está sendo bem recebido. Não dá nem para parar muito para pensar, né? Mas o relato dele, eu me lembro, foi bem emocionado. Foi, né? O áudio dele foi bem emocionado, né? Verdade. Você lembra qual foi o episódio que ele botou pra mãe ouvir? Lembro, é o episódio que fala sobre saúde, né? A saúde na natureza. Né, eu vou olhar o episódio aqui, o número dele, e vou mostrar para vocês, mas tem a ver com isso, né, de praticar atividades em contato com a natureza e a saúde que isso traz. Né, quais são os impactos e benefícios que o outdoor traz para a vida da pessoa? É isso aí. E, ó, eu tenho aqui, agora fechando essa primeira rodada aqui Eu vou ter que lembrar mais um, porque vocês lembraram cada um aí de se dois. Quiser. Tenho aqui, vou parar aqui a música e temos aqui mais um depoimento de um dos nossos natrilheiros. Luiz Gadeto mandou um áudio pra gente aqui, vamos ver. Não ouvi também, não sei o que é, e vamos lá. Salve na trilha, 6 anos, parabéns, que venham mais 60. Bom, Renan pediu para eu falar algo que mais me marcou na trilha. Olha os passarinhos. Bom, eu acho que o que mais marca, na minha opinião, e o que, né, sempre marcou, é a preocupação, né, da equipe em levar conteúdo de relevância para os seus aí, ó, é o que a gente já acabou de falar. Sempre com a melhor qualidade, sempre buscando a melhoria contínua. Eu acho que isso aí é o que mais marca no Na Trilha, o melhor podcast do Brasil. Percebeu nele, né, a responsabilidade. Boa. Do montanhista aí, tá vendo? com... É isso. Cadeta com o todo. Gente boníssima. E não com a questão financeira, e não com a questão de valores monetários, e sim valores de pessoas. Aí, né? aí eu pergunto, será que ele tava no mato? Será? Aí eu falo passarinho, né? Que tonto ele que eu devia sou. estar lá no refúgio, quer dizer, não exatamente no refúgio. Ah, não, ele pode ter gravado no refúgio, né? E depois enviado pra gente. Porque ele tá num lugar que não tem internet, não tem eletricidade, não tem pissurungas, né? Pra ele poder... Oh, vontade, acho que ele inveja. para o carro, tem que caminhar acho que uns 20 minutos pra poder chegar no abrigo lá. E vocês viram, né? Ele fez isso por nós, né? Verdade. Pra mandar esse áudio, ele não deve ter sido Ele fácil. participa de todas. Vamos ouvir mais uma ou já vamos pra segunda rodada? O que vocês Vamos pra preferem? segunda rodada. Deixa Vamos o pra Rede segunda falar. rodada? Vai, Redi, manda então a segunda aí. Qual é a sua... Então, o segundo momento, assim... Seu segundo momento de destaque. né? E... Aí, vai, Não, mas olha só. Que nós vamos lembrar de um monte de coisa. Quando começou a pandemia, né, e a gente começou logo de cara, logo em março. Suspendemos tudo, né? Eu já fiquei preso em casa, né, dependendo de como e onde você trabalhava, as pessoas tiveram que ficar isoladas em casa mesmo, né? Sim. E a minha empresa, por exemplo, fechou. Todo mundo em casa, o que a gente podia, a gente fazia de home office. Mas assim, né, restringimos tudo, eu fiquei em casa de plantão para só atender cliente de contrato. Então assim, e aí a gente viu o choque das pessoas, a gente não estava preparado para isso, né? Foi algo que impactou muito e uma pessoa que eu vi toda hora na mídia e de forma sensata era a doutora Rubi Amossi. Miossi. É tão fã? Miossi. Não, mas errar o sobrenome Tudo bem. é
comum. Tudo bem. E assim, eu achava o trabalho dela muito importante, porque era uma pessoa que estava fazendo aquilo de forma sensata. Entregue, né? E entre tanta, né, fake news, entre tanta orelhice, entre tanta asneira que a gente estava ouvindo por ali, tinha uma pessoa sensata que estava numa mídia grande, Sóbria. né? Tava na Gazeta, falando coisas de forma sensata. A Gazeta é afiliada da Globo aqui no Espírito Santo. Espírito Santo. E quando o Renan falou que a Rúbia ia gravar com a gente, né? Eu tô sempre metido num monte de coisa. Eu acho que era um dia de escalada à noite lá na turminha da ilha. Eu falei, não, tenho que estar presente. De qualquer jeito eu vou estar presente. E foi o programa sobre HIV. E Maravilhoso. a gente, né, Foi eu e a Carol que gravamos, Foi né? a primeira vez que nós gravamos presencialmente junto, exatamente. juntos. E eu também. E, cara, foi surpreendente, assim, a quantidade de informação que ela deu. Foi avassalador. A acessibilidade Tapa dela, na cara. né? Foi muito acessível em conversar com a gente e falou, né, coisas muito relevantes. Super divertida. Nossa, foi muito legal. O episódio, Foi mesmo. mesmo bom, falando muito de bom. coisa séria, foi leve, foi relevante, falou tudo o que precisava. Foi sério, muito bom. profundo, impactante, informativo. Eu gostei pra caramba daquele episódio, Também. a verdade é essa. E tá aí uma coisa que eu acho que o Na Trilha também é muito marcante, né? O fato de a gente falar Já tá entrando de... na sua segunda, Não, Jana? da gente falar de esportes outdoor e vida outdoor, mas a gente também linkar com outros assuntos importantes que Que é não saúde, são né? só assuntos de montanha, assuntos de trilha ou assuntos de corrida, natação, Verdade. enfim, bike. Você etc. sabe o que eu vejo muito hoje? Eu vejo muito quando as pessoas estão brigando, né? Estão militando a respeito da ecologia e de preservação do meio ambiente e algumas regras, né? O pessoal cagando muita regra no meio ambiente. E aí eu preciso lembrar para algumas pessoas que nós, na verdade, fazemos parte do meio ambiente. Exato. Sim. Nós somos quase que um câncer porque a gente anda destruindo muita coisa. Mas quando a gente não age dessa forma, quando a gente age de uma forma positiva, quando a gente interage com o meio ambiente, as coisas fluem muito bem. Então, assim, terminar falando de saúde, né? A gente está falando do humano que faz parte do meio ambiente, que faz parte de uma atividade. Nós somos um ao ar animal livre. que faz parte do todo, né? Do ambiente. Um de animal uma que se forma diz geral. superior, né? Que tá cagando tudo, mas Isso aí. por aí. Bom, essa questão da doutora Rúbia também foi muito marcante pra mim. Que ali a gente percebeu, eu percebi pelo menos, né? O quanto que a informação ela precisa ser evidenciada e como a falta dela também diz muito. Porque nós aqui dessa mesa, né, nós somos de uma geração que na década de 90 foi muito impactada pelas publicidades, pelas as campanhas de informações contra o HIV. E a gente viveu uma era toda, né, sem informações sobre o HIV. Porque parou, né? E aí quando a gente passou por aquele momento de receber aquelas informações de novo, cara, foi um tapa. Eu falei, cara, como assim a gente não ouve mais falar sobre isso? Uma coisa que me chocou muito nesse programa foi as informações que ela estava dando sobre o sistema de saúde, sobre serviços que existem no sistema de saúde. Sim. Que a e gente que não são fazia ideia. completamente desconhecidos. Quer dizer, aí quando a gente critica, né, o SUS e vamos acabar com o SUS e vamos... Na verdade, as pessoas falam isso, mas sem nem conhecer o que é o SUS. Exato. Eu tenho, por pura coincidência, eu tenho usado o SUS. Nos últimos meses eu usei o SUS mais de uma vez. E aí eu fico me perguntando, pra você ter uma ideia, funcionou muito melhor, né? Eu tive gripe na semana passada e hoje em dia se você tosse, se você espirra, meu Deus, é Covid! Vai fazer uma consulta, vai fazer um exame, né? Eu tenho um posto de saúde no quarteirão da minha Quarteirão casa. É da igual sua casa, aqui. né? O posto de saúde Fui aqui do lá, lado. fui mega super bem atendido, já fiz um exame inicial e você tem que fazer, depois de tantos dias de sintomas, você tem que fazer um segundo exame que é o PCR. Eu fui fazer o exame, né? O exame do PCR foi pelo SUS também, eu tendo um plano privado. Sim. Foi mais fácil e mais rápido eu fazer pelo SUS do que acionar meu plano privado. Então, assim... E me chocou muito essas coisas de a gente saber que existe, da gente não saber, funciona, né? No dia a gente Chocou, soube, né? A gente só chocou soube que a gente não só sabia, soube né? naquele dia. Me chocou a falta de informação, a ignorância. Pois é, e nós estamos incluídas nela, né? Então, Totalmente, né? Assim, a gente principalmente, que a gente tem uma filha já adolescente, quase adulta, e aí pensar que, como nós
tivemos aquelas informações lá atrás do HIV que depois se parou de falar, a gente também não passou nada para ela. É um assunto que a gente não fala. Não, eu passei pra ela sim. Eu falei pra ela ouvir o episódio. Depois do episódio. Tô falando antes do episódio. Verdade. A gente nunca tinha parado. Com ela, ele mandou ouvir o A gente Não, nunca tinha parado pra lá, conversar diretamente sobre esse assunto, né? Porque é aquela coisa assim que a gente acha que todo mundo que nasceu depois daquilo já sabe que o HIV é sexualmente transmissível, usa camisinha, ponto final. Então, assim, foi um tapão na cara mesmo, literalmente. Na minha, principalmente. E você, Lúcia, qual é o seu segundo ponto marcante aí da sua trajetória dentro da trilha? É assim, ponto... Outubro de 2015. Volta em outubro, antes que você esqueça. Voltando no túnel do tempo, em outubro de 2015. Sim. A gente gravou um episódio do Rio Mountain Festival. Lembra, Renan, que a gente foi no Rio Mountain? Ai, olha a fã, o que ela vai falar? Foi uma viagem, né? A Carol... Episódio. Lu, você tem alguma dessas histórias aí que não envolva tietagem? Ai, Deixa ela, gente. Deixa eu. Fora que esse que ela tá falando aí foi o primeiro crachá de imprensa do Na Trilha, Bate tá? aqui, Carol. Deixa ela. É verdade. Foi o primeiro crachá de imprensa do Na Trilha, participando do Rio Mountain Festival, fazendo cobertura, fazendo N contatos. Fizemos contato com o Danilo Perrotti, do projeto Vários desdobramentos, né? Vários desdobramentos. Que também é uma pessoa sensacional. É, sensacional. Aí, um outro programa aí que é imperdível. E ele veio ao Espírito Santo também depois disso. Veio, exatamente. Por nosso intermédio. Por nosso intermédio, trouxe exatamente. O filme dele pra cá. E a gente teve o prazer, né, Renan? De entrevistar Alex Honnold. Conversar com ele, né, Lúcia? Entrevistar não foi bem a palavra, né? A gente arranhou lá o inglês, a gente não. Os dois não falavam inglês e ele não fala português. Isso foi ótimo. Gente, pensa numa pessoa simpática, ainda bem que era o Renan simples. E a Lúcia, que se fosse eu nem chegava perto do cara, porque eu não falo nem hot dog. Hot dog, né? Você vê que não fala mesmo. E a gente tem lá a fotinha com o Alex, né? Foi muito legal. Foi um programa que o Alexandre Diniz, né, que é o diretor, promove o evento, né, do Rio Mountain Festival. Uma pena que... Ficou muito satisfeito. Que esse evento não tenha acontecido por causa, né, da pandemia. Sim. Mas é um evento que, quando voltar a acontecer, eu acho que vale a pena o montanhista ou quem quer assistir participar de um evento diferente, que vai assistir filmes diferentes, conhecer pessoal, o montanhista e outros, né, esportistas, vale a pena participar. Sim, são produções muito bacanas. Qualquer festival, né, Qual foi o ano que a gente foi lá no Rio? 2000 e... Desculpa, mas 15, né? Qual ano você quer saber? Não, que eu fui com você no Rio. No Rio? No Rio não, São Paulo. Não sei. Comigo você foi em São Paulo. No Rio você deve ter ido com outra pessoa. Não. São Paulo no Festival de Montanha lá do Você foi na Feira da Abave, você foi. Na Feira da Abave você foi. Luciano Fernandes, que eu conheci o Luciano Fernandes. Sim, foi São Paulo? Foi São Paulo. Luciano Fernandes é de São Paulo. Nós somos convidados pelo governo do Estado do Espírito Santo para ir representar sim. Aí a gente foi lá assistir a mostra de filmes. Não, nós fomos lá para cobrir a feira das agências brasileiras de viagens, né? E aí, nessa mesma data, o Luciano estava realizando o festival de filmes dele. E de dia nós cobrimos um evento e à noite nós fomos lá. E tinha umas produções muito bacanas, assim. Sim. Filmes muito legais. Eu assisti do início ao finzinho. Dormi um pouco. A gente tava cansadão. Dormimos um pouco. Batidão que foi São Paulo aquela vez. A gente tava bem acontecendo cansado. outro evento de filmes de montanha, já né? Rolou, né? Quando esse episódio né? saiu, já rolou, que é o Mostra de Filmes de Montanha do Brasil, né? O festival tá rolando ainda, né? Eu pretendo data chegar em casa gravando, e assistir mais alguns filmes. Mas é isso aí. Agora, tudo online, eu né? tenho um caso interessante sobre o Festival do Rio. Qual? Qual festival? Essa história de chamar Rio Mountain Festival, ele veio com o tempo, né? Mas antes era Festival de Rio da Montanha. Não, Festival Internacional de Filmes de Montanha. O Rio Rock tinha outros também, não? Não, o Rio Rock é um outro evento. É um outro festival. Outro evento. Tá. E aí eu tô lá na portaria, isso era num cinema de rua, no Rio, no Odeon, no Odeon. E eu tava na porta do Odeon, já tinha comprado meus ingressos e tava meio que esperando chegar a galera e tudo. Aí o cara encosta do meu lado e me pergunta: me dá a carteira? Esse cara, não, apesar de ser no Rio, não aconteceu isso. Esse cara quem é esse tal de Montanha?
Aí eu peguei, parei, respirei Bom, aqui fundo. no Espírito Santo tem um cara que tem apelido de montanha, né? Tem vários. Eu falei, montanha não é uma pessoa, é filmes feitos em montanhas, em colinas. Filmes de Num montanha, né? num ambiente natural. Aí ele fez aquela cara pra mim, eu achava que montanha era o nome de alguém. Oh, meu Podia Deus. ser também, né? Pode entrar se for assim, né? Vale também, né? Poderia. Bom, agora a gente tem aqui um outro áudio, vou parar a música de novo aqui. Tem um outro áudio aqui de uma outra participante, que é a Ellen Amaral. Ela mandou um áudio aqui, vamos ouvir o que ela tem a dizer pra gente. Ela é tudo, né, gente? Discípula de Mestre Fux também. Ela é tudo, né? Fala, na trilha e na trilheiros! Sou Ellen de Salto, entusiasta e praticante de atividades outdoor. Olha. E o que mais me marcou foi o primeiro convite para falar sobre um dos esportes que mais amo, que é a canoagem oceânica, e também sobre a travessia que fiz com as amigas na Ponta da Joatinga. Legal. E claro, depois foi o convite do Renan para participar, mais fazendo parte dessa família Mara, que é a equipe na trilha. Parabéns na trilha, 6 anos nos trazendo conteúdos de forma muito divertida. Um beijo! Beijo! Que legal, que Só, bacana. beijão. E você viu que a pessoa tava tão na correria pra gravar e falou rapidão tudo. Ela é empolgada, amor. Não, e ela fala Ela assim, é empolgada. Ellen de Salto, né? Salto Ela é a é cidade que ela mora, né? Salto Não é é sobrenome, alto. não é sobrenome. Ellen de salto. Será E que nem ela é tá de de salto salto ou alto. de chinelo, né? Ellen de sandália. De sandália. Não, mas ó, House. a Ellen também é outra que no episódio que a gente lançou recentemente, falando sobre hidratação, divertiu demais a gente, Nossa, né? O eu vi ouvinte muito. pôde conferir. E teve uma parte que não deu pra ir pro ar, né? Porque a gente tem a missão ali de deixar em 30 minutos. E eu falei, olha, ô Ellen, eu vou te chamar pra todo episódio que couber uma participação sua. Mas só que quem ouviu aquele episódio sabe que ela falou que ela lembrou ali, foram 12 tipos de esportes. Só no primeiro momento, porque depois no segundo ela lembrou mais um Lembrou tanto. mais um tanto lá. Então, não tem programa que a gente Que possa não falar de alguma caiba atividade que não caiba a Ellen, né? Então, é outra grata aquisição. E eu estendo aqui também esse momento, né? E aí eu acabo trazendo um outro momento marcante pra gente, ou pelo menos pra mim foi muito marcante também. E foi quando o senhor Alexandre Gomes, lá de Minas Gerais, que também faz parte da equipe do Na Trilha, colaborando com a gente aqui, de vez em quando ele participa, gravando. Ele me insistiu comigo no primeiro ano do Na Trilha. Falou, Renan, cria um padrinho. Eu falei, cara, criar padrinho pra quê? Vou criar pra quê isso? Não tem sentido isso. Cria, Renan, cria. E ele ficou numa luta comigo ali, algumas semanas, né, insistindo. Até que ele usou o seguinte argumento, falou, Renan, não vai te custar nada, a não ser mais que 10 minutos para você criar, e pode ser que alguém patrocine, pode ser que alguém colabore. E aí eu falei, tá certo, tudo bem, vou criar. Criei o Padrim, né, a ferramenta de colaboração espontânea, inclusive compre a sua cota lá do Na Trilha. Tem PicPay também, Tem né? PicPay, tem camisa. Tem Pix. Enfim. E aí, eu fiz lá o cadastro, né, na ferramenta. E não tinha gravado um programa ainda falando, né, que tinha. Mas eu falei, eu acho que foi no Facebook ou no Telegram, não lembro onde foi que eu disse. Não, quase falecido não. Mas tava muito devagar, mas tá vivo ainda. E aí, assim, e aí eu divulguei em algum lugar, olha, gente, agora a gente tem um padrinho e tal, tá lá, padrinho@natrilhapc, quem quiser colaborar, vai lá. E 2 dias depois entrou uma colaboração, né, de R$30. E eu achei aquilo tão significativo, sabe? Tão marcante pra mim, que as pessoas estavam tirando dinheiro da receita da casa delas pra passar para um projeto, para um programa, para uma colaboração minha. E olha onde nós estamos hoje, né? Hoje eu vivo do Na Trilha. Na Trilha hoje é minha fonte principal e única de renda, né? E isso hoje é motivo de orgulho pra mim, pra minha casa, pros meus filhos, né? Né, Carol? Carol que tá junto comigo aqui, eu acho que um ponto marcante é essa virada de chave que a gente teve, né? Que a gente pôde ofertar outros tipos de serviço. É algo que eu vou ficar emocionada. Na Trilha virou uma empresa, né? Na Trilha é hoje uma empresa. Essa virada de chave foi bem complexa, assim,
porque a gente sentou para conversar, foi um momento muito difícil, que Renan ficou desempregado, e aí sentamos para conversar. E agora, o que a gente faz? Né? E aí foi aquele start, assim, a gente tem duas opções, né? Ou você vai em busca de uma nova oportunidade de emprego, ou você investe o seu tempo, sua dedicação para você, para nós, para o Na Trilha. E faz isso virar uma fonte de renda mesmo, porque é o que você gosta, é o que te apaixona, é o que brilha os olhos, é o que faz arrepiar ali, né? Então, assim, até onde eu entendo como gratificante um trabalho, é você fazer um trabalho que os frutos desse trabalho te deixe feliz, que aquilo seja motivo de orgulho, que aquilo seja motivo de você falar de boca cheia, olha, eu faço tal coisa, olha, eu sou... no meu mesmo, caso, né? Eu tenho orgulho de falar, eu sou advogada, eu adoro o meu trabalho, né? Então, assim, passei por N outras coisas antes de me formar em Direito, fiz outra faculdade, tive outros trabalhos, e hoje eu encho a boca para falar, porque eu gosto. E aí era aquele momento do que a gente faz, porque a gente não tem dinheiro para investir. A gente só tem tempo de vontade. E força de vontade. Uhum. E aí, como é que vai ser? A gente vai ou não vai? Foi um momento bem complicado, assim, de arregaçar a manga, de vestir coragem e de peito mesmo, né? Assim, tipo, e foi um momento bem marcante. Que emociona, porque a gente teve que bater de frente, vamos dizer assim, com o mundo inteiro, porque como que você ia falar para os familiares, para todo mundo sociedade, né? Que tá próximo, que eu sou um podcaster e quero viver disso. Naquela há 4 anos atrás. Naquela época. Ninguém nem sabia o que era podcast, muito menos como que vivia disso. As pessoas perguntam, o que você faz? Pode o quê? Naquela época era assim, podcast, pode o quê? Então, assim, Renan tá brincando de trabalhar, Renan tá brincando de fazer podcast, e por aí a gente ouviu muitas coisas de pessoas queridas, inclusive, que a gente sabe que não falaram por maldade ou qualquer coisa nesse sentido, mas não entendiam o que era. Eu ouvi recentemente de um primo, né, que a gente tava numa situação com a minha mãe e foi muito engraçado. E aí, Renan, o que você tá fazendo e tal? Eu falei, não, eu tô gravando podcast, eu tô com o meu estúdio lá e tal. Aí, legal, e você tá trabalhando com o quê? E assim, sabe? E eu falei, não, cara, eu tô vivendo disso. E aí a pessoa fica incrédula, eu falei, cara, olha só, olha pra mim, cara, eu tô feliz, eu tô com a minha família, então, minha família não é uma família pequena. São 5 pessoas na minha família, eu sustento a minha casa hoje com esse dinheiro. E assim... É orgulho mesmo. É orgulho pra mim. E aí, depois, assim, a gente fica naquela sensação, assim, né? De que, teve sorte, porque pegou o momento certo, de pandemia, que tudo virou digital e que o podcast explodiu e tal. Gente, Renan tá nisso, vocês estão aqui pra ver e estão junto, né? Vocês estão de mão dada com a gente, desde lá do princípiozinho, tá todo mundo assim, agarrado assim. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, assim, se sobe todo mundo, se afunda todo mundo. Verdade. E aí, vocês veem isso todo dia, de Renan acordar 3h30, 4 horas da manhã para começar a trabalhar, e às vezes dormir de madrugada, e trabalhar sábado, e trabalhar domingo. É muita dedicação. E quantas viagens, né, Lúcia, que foram bancadas por nós. Exatamente. No cartão de crédito e por aí vai, e com o carro da Lúcia, de carona, e era desse dormindo jeito. Na casa dos outros, dormindo na rodoviária, dormindo no hostel, não tô reclamando, foi legal. E por aí vai. Então, assim, muita dedicação, muito empenho, né? Até vocês chegarem... nós, né? Porque eu me incluo nisso. Eu tô mais no bastidor, mas eu me incluo também. Então, assim, muita dedicação. E muito carinho, assim, né? Redi sempre com as pautas, sempre lá do lado. Todo mundo sempre de mão dada. E eu acho isso muito bacana, porque todo mundo apostou junto, assim. Hoje o Renan vive disso, do Na Trilha como empresa, mas todos vocês são parte disso, né? É que cada um tem uma qualidade, né? Cada um tem um diferencial. E aí, juntando tudo, a coisa funciona melhor. Sem dúvida. Sozinho não teria chegado onde está. E eu fazendo um apanhado rápido aqui, depois desse desabafo todo, assim, sabe? Que Carol trouxe pra gente aqui. Obrigado, inclusive, né? Mas, assim... Cada detalhezinho, esse quebra-cabeça, ele se junta pra formar o que nós temos hoje.
né? Lógico, temos os nossos desafios, os nossos pontos de melhoria, que cara, eu já relaxei com isso, né? Eu parei de ficar... Não relaxa, não. Eu parei de... Não, eu fico no sentido de não ficar o cara bitolado dos downloads. Obcecado, né? Obcecado, não ficar obcecado pela audiência. Tem que ter milhares de downloads e tal. Cara, o Na Trilha hoje ele tá em mais de 40 países, né? Eu não fico trazendo esses dados aqui pra audiência, mas se é algo que interessa, eu falo, né? O Na Trilha, só pelo Spotify ele tá em 28 países e pelos agregadores em mais de 40. Né? Então, isso constante. Tá até em rádio, né? Tá em rádio, tá em web Renan? rádio, sabe? São muitas coisas que eu me preocupo. E outra coisa, né, Renan? A gente tá atingindo o público certo, né? Exato. A gente tá interessado no nosso público, a gente não tá atirando pra qualquer lugar. A gente tem um público que é certo e tenta fazer as coisas com qualidade pra esse público, né? A gente aqui falando, e a gente sabe que tem ouvinte, sabe que alguém, sabe que você vai estar ouvindo a gente daqui a pouco. Mas, como vocês já falaram de outras situações, a gente estar, né, com quem... Saber que tem alguém, né, de verdade lá. Né, verdade. Numa trilha com o Gadeto, foi a primeira vez que eu conheci um ouvinte, né, que aí o Gadeto me apresentou, a gente tava falando de podcast. Legal, né, Regi? Foi assim, super legal. Eu falei, pô, então realmente alguém ouve. Não, e agora alguém com além vídeo, da gente, né? Com vídeo, vocês vão ficar reconhecíveis também visualmente, né? Porque às vezes a pessoa só conhece a voz e não sabe quem é por trás daquela voz. E agora com o vídeo, vocês vão ter rosto, né? Recentemente também eu entrei num grupo de WhatsApp por causa do carro e tudo, de viagens que a galera tá programando. Me jogaram num grupo de WhatsApp e aí eu fui me apresentar. Não, eu moro em Vitória, não sei o que, sou escalador. Você não é o cara do podcast da trilha? Muito legal. Eu falei, caraca, então assim, a gente tá atingindo os públicos certos, né? Os montanhistas, a galera do 4x4 que tá... desse grupo que eu tô participando. Esses dias uma pessoa reconheceu minha voz, eu nem te contei, né? Não. Que eu falei de podcast pra uma pessoa e tal, tipo, eu adoro escutar e tal, não sei o quê. Como é que eu faço? Falei, entra aí no Spotify, vê qual é o que você gosta e tudo. Aí eu falei, meu esposo tem um que se chama Na Trilha, se você quiser ouvir, é bem bacana, fala porque ele é ecologista, assim, gosta dessas coisas de natureza e tal, aí... Eu comentei e ele colocou na hora lá no Spotify e deu um play no celular. Aí começou a abertura, ele falou assim, essa voz é sua. Aí eu falei, sou eu. Então, assim, de um apanhado rápido, né? O que tem acontecido e tantos pontos marcantes. Poxa, essa relação com os ouvintes, quando eles vêm conversar comigo, é muito impactante. Quando entra um padrinho novo e é um gás a mais que acontece, né? Quando... pessoas marcam e compartilham nas redes sociais. Gente que eu não conheço, né? Chega e fala, olha, ouve esse episódio aqui que é bacana. Às vezes chega gente procurando, mandando mensagem, querendo fazer entrevista, chamando para podcast. Tudo isso impacta bastante. Mas essa relação, esse calor humano, por mais que distante, me faz muita falta e me faz muito bem. Né? Recentemente a gente recebeu mensagem de gente de várias pessoas de diversos lugares do mundo mandando, né, falando, poxa, legal, parabéns e tal. Eu sinto falta disso, né? E eu sei que com as redes sociais essa interação por e-mail ela diminuiu, mas de vez em quando ela ainda acontece. Prêmio Joinha, né? Prêmio Joinha, né? É algo impactante também. A gente teve o caso de um parceiro que foi muito interessante também, né, Renan? Que o sócio dele começou a ouvir o Na Trilha e sugeriu pra ele a parceria. E Carol, sendo certeira como sempre, né? Compre a camisa do Na Trilha. E aí ele falou com o Renan, ele falou com o sócio, não, eu conheço o Renan. Vou lá ligar pra ele, peraí, deixa eu ligar pra ele. Porque o sócio dele chegou pra mim e falou assim, pô, eu queria propor uma empresa, né, pra gente entrar com parceria com eles e tal. Ele, qual? Ele falou, Na Trilha. Ele, Na Trilha? Pô, eu conheço o Renan, peraí que eu vou ligar pra ele. E assim, foi bem bacana. E foi assim que surgiu essa parceria com a Odyssey, que o dono da Odyssey, um dos donos da Odyssey, é o Christian Pedroso, que ele é ex-podcaster e um amigo, né, da podosfera. E aí esse amigo dele, esse sócio dele, falou assim, olha, tem um podcast aqui que tem tudo a ver com a gente e a gente quer fazer uma parceria. E aí quando ele soube, ele se prontificou a me chamar e conversar. Fechamos essa parceria aí. Inclusive,
deixo aqui o reforço para que você compre a camisa, né? Não pela parte financeira, mas é porque é uma camisa que representa. A camisa é bonita. Ela é bonita e é boa. A malha é muito boa. E que representa o espírito aventureiro que existe dentro de nós. A qualidade deles é muito boa. Então fica aí o convite e... Poxa, esse é um episódio especial que tá virando um desabafo individual aqui, coletivo, né? Coletivo, não desabafo individual. Lembranças. E a gente, lembrando de coisa lá atrás, né? Você lembra, Renan? A gente teve equipamento doado por uma amiga querida, Sara Vieira. Sim, verdade. A gente tem até hoje, Temos até hoje, né? Tá com a gente. Tá com a gente até hoje. Nossa, olha, se for fazer um documentário do Na Trilha, dá pra virar uma série Netflix no começo, todos os equipamentos foram remanejados de alguém, assim. A mesa, tudo. Essa tudo. mesa aqui, ela é emprestada. Essa sala, ela é emprestada. A mesa não é mais emprestada, ela foi emprestada no início e virou... Agora eu uso o campeão. A Mariana Salim, beijo pra você. Né, Carol? A sala é emprestada, né? Não é mais, né? Não é mais? É os campeão. Começou emprestada. Começou emprestado, porque o outro estúdio foi sofrer uma reforma e isso aqui era uma sala provisório e virou definitivo. Então, abrindo um pouco mais para nossa audiência aqui, essa sala hoje, onde é o estúdio do Na Trilha, onde nós realizamos as gravações e que já está sofrendo mudanças aqui pra gente contemplar o vídeo também, era uma sala de reunião do escritório da Carolina Faustini. E aí, o estúdio do Na Trilha era em cima da nossa casa e por conta de reformas e tal, eu falei, eu não posso parar de trabalhar, me empresta sua sala. Tinha que desligar os equipamentos por causa dos pedreiros, pra não estragar e tal, e aí ele veio pra sala emprestada. Vim pra sala emprestada e aí e veio a pandemia. E ficou melhor do que a sala de reunião, porque ela tava sem uso, né, pandemia, tudo online. E não somente isso. Tanto eu quanto a Carol, nós passamos a produzir mais, a trabalhar mais, a desempenhar melhor as nossas atividades e as nossas funções. Então, fez sentido para nós manter o estúdio aqui embaixo e para ela é legal, né? Que ela fica monitorando ali o marido do lado, trabalhando. De lá ela já manda um chicote. Isso que eu ia falar, com chicote só na mão. chibata. Mas assim, eu faço... quero aproveitar esse momento aqui até mesmo, né, para agradecer Carol, né, por todos esses anos, né, acreditando no meu sonho, no nosso sonho, fazendo isso realidade. E sem todo esse suporte que a Lúcia trouxe pra gente, que o Redi hoje tem dado com a produção de pautas, com esse meio de campo técnico, porque e aí o Redi tá sendo a besta que carrega as coisas, né? quando eu sei que eu preciso gravar um assunto que requeira um assunto mais técnico, um embasamento mais técnico, se o Redi vai participar, eu relaxo nesse sentido. É verdade. Porque eu sei que ele vai fazer o papel de casa e ele tem esse viés mais acadêmico, né? De estudar, de pegar, ou ele e a Gisele. Quando um dos dois estão participando ali, eu relaxo. Eu sei que eu vou ser o orelha, né? O tonto ali da gravação, porque quem vai trazer um peso maior de informação vão ser os dois, né? E isso me ajuda muito. Ter a Lúcia na gravação também é fantástico, porque me tira o peso de estar sempre fazendo a coisa acontecer ali. E a Lúcia, de vez em quando, ela traz essas tiradas também, que faz parte, né? E também sou muito zoada, né? Também, né? Eu tô aqui pra ele me zoar, né? A Lúcia é uma excelente escada, né? O que é a escada? É a pessoa que levanta a bola pro outro cortar. Então, isso existe, essa sincronia, essa empatia, ela existe, ela é muito importante. Mesmo. Muito legal. Assim. E o Rafael, poxa, Rafael é meu... Cara, Rafael é o meu saco de pancada que eu sinto falta. É o saco de pancada ele sempre fala uma coisa fora do negócio ali. Cara. Fora da caixinha, faz todo sentido. Faz todo sentido. E ele sempre joga uma piada, aquelas piadas mais... Inesperada, né? Mais inesperada. Ele tafa, porque ele tem umas que nem vão ao ar, né? Nossa, tem aqueles erros de gravação que ficam no final. Quando tem o Rafael, fica tão grande, tão rico, que às vezes Renan fica assim, corto, não corto, tiro, não tiro, porque não dá pra pôr tudo. E uma outra coisa aqui também de bastidores pros nossos ouvintes, né? Em todas essas questões de zoeira, de escarnecimento e de entre aspas, uma ofensa, não teve uma vez, não teve um momento que ninguém se sentiu ofendido. Por quê? Antes de publicar, eu sempre questiono as pessoas. Olha, eu vou mandar esse trecho pro ar aqui, pode?
Tô mentindo, Lúcia? Não, verdade. Pô, tô mandando esse trecho pro ar aqui. Tá tudo bem se eu mandar esse aqui? Aí a pessoa, É porque, ok. gente, vocês não estão entendendo, tem muita zoação. Porque tem hora, quando eu me incomodo, aí eu pergunto. Quer zoeira maior do que pedir currículo pra mim? É, currículo amoroso. Eu lembrava disso. Quer não, zoeira verdade. Rendeu maior? bons negócios. Opa, tá gravando, né? Rendeu Olha aí a bons. zoeira, olha aí a zoeira. É mentira, não teve nada. Rendeu assuntos aquilo ali, menino. Mas enfim, então assim, essas levantadas de bola, quando eu falei, Rafael, eu tô sentindo falta de saco de pancada. Mas é porque ele é o cara que, não é que a gente bate nele, mas que ele se permite participar e se entrega ao momento, né? Então, ele é leve pra isso, né? cara, a ele gente não tá sabe nem que ele não vai aí. ficar ofendido e ele Exato. vai brincar, ele vai rir, ele vai responder à altura com outra gozação. E a gente sabe... Não, tem que mudar a palavra, porque em Portugal... Com outra sacanagem? Nossa, tá bom. Piorei, né? Tudo isso pra dizer que, Rafael, estamos sentindo sua falta e a audiência também tá sentindo É falta. verdade. Você, ouvinte, que tá sentindo falta do Rafael, da participação dele, manda mensagem lá no Telegram, porque o Instagram dele é bloqueado, né? É privado. Não... Pode zoar o Rafael? Pode zoar o Rafael. Gente, eu me lembro até hoje o dia que eu conheci Rafael. Ele tava vestido de trocador, com bigodinho e Era tudo. uma festa fantasia. Ai, que horror. Bigodinho natural que ele deixou crescer para usar a fantasia. Nossa. Gente, E é ele é isso. muito engraçado. E ó, a Dayana Almeida, o Yuri Motoyama, o Senhor A, o próprio Thiago Valderrama, a Gabi, que chegou recentemente. Gabi S. Brasil. Gabi, agora é outra, mudou. Não lembro mais. Mudou mesmo. Mudou eu lá vi o arroba dela. Mas enfim, Vamos o Thiago procurar. Valderrama, tem lá o Yuri Motoyama, que eu já falei. Enfim, um time de peso. Hoje nós somos em cerca de 12 ou 13 pessoas colaborando com o Natrilha, né? E ainda assim tem espaço para mais gente. E poxa, a intenção era falar 30 minutos, 40 minutos aqui, por isso que eu botei um episódio especial e não bate e volta. Mas ficou Aham. o quê? 1 hora? Já tem 1 hora de gravação já, ué. 1h10 já. Pois é. Mas Vamos também pra cada um pizza foi agora? lembrando O povo dois fala, e né? O povo foi lembrando fala. mais coisas. E você, É muito ouvinte... tempo. Quando a gente fizer o de 10 anos, vai ter que ter 3 horas. E você, ouvinte, o que foi mais marcante pra você nessa trajetória do Na Trilha? O que mais marcou você? O que fez a diferença pra você? Como nós colaboramos contigo? Nossa missão é essa, nossa intenção é essa, né? Colaborar com você, trazer informação. E é isso, né? 6 anos na trilha, não é aquele... o redondo, né? Não é 5, não é 10, não é um ano e tal, mas eu acho que merece, né? Merece ter essa conversa aqui e esse desabafar. Foi um papo solto, um papo tranquilo, e esse episódio é pra você que tá aqui até agora, que é fã, que curte nosso trabalho, colabora com a gente, seja com o seu tempo ou seja financeiramente. Compre a camisa Na Trilha, participe do Padrim, PicPay, colabore com a gente de qualquer Interage maneira. lá no Instagram. Interage no Instagram, olha, compartilha isso com outras pessoas, não esse episódio, que é um episódio diferente e que de repente pode não trazer, comemorativo e especial, mas é isso, né, eu sou eternamente grato e muito feliz, né, e que o Na Trilha tenha muitos outros anos e episódios comemorativos, E né? agora onde que é a pizza mesmo? A pizza vai ser aqui, né, com a audiência, ou não? Não, né? A gente manda foto da pizza A gente pra vai vocês. pedir uma pizza e a gente vai comer agora. Então tá bom, gente. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo em todas as redes sociais. Satisfeito, feliz e contando com cada vez mais com cada um de vocês. Um beijão, até a próxima e tchau! Tchau. Beijo. Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.